123 Podcast. Teve uma das competições que eu lembro que começaram a traduzir os hinos, né? Isso, foi a Copa da França em 98. Né? Aquela época a Globo começou a traduzir alguns hinos. Eu lembro disso. E foi bem interessante. Isso começou a me chamar a atenção, né? Como que, né, o hino dos países era totalmente diferente do nosso contexto do hino nacional. E eles eram hinos curtos e muitas vezes falavam coisas que eu não entendia, né? Tipo, Guilherme de Nassau rendeu honras ao rei da Espanha, né? Que é o hino holandês. Ou você pegava, por exemplo, o hino da Dinamarca naquela época, né? É um velho país, né? Com extensas faias, é a casa de Freia, né? Eu ficava pensando, que coisa, né? Um contexto totalmente diferente do nosso. Aí, bem, naquela época não tinha internet, ou melhor, a internet estava engatinhando ainda, né? Tava ali no começo. Tava com aquela criancinha com andador ainda, né? Tava lá aprendendo a andar, mas levava uns tombos, né? Quando caía as conexões, né? 5 horas da manhã, você acordava, dava aquela discada lá para tentar baixar alguma coisa, né? E daí eu pensei, bem, como que eu vou conseguir pesquisar sobre os hinos dos países numa forma confiável? Eu usava o que era a técnica da época. Pesquisava nos livros, não achava nada. Aí eu falei, bem, quem tem hino? É quem representa o país. Então eu comecei a escrever cartas para as embaixadas. Olha só. Toda semana eu escrevia 3, 4 cartas para embaixadas diferentes. Mandava carta Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. E aí eles começaram a mandar material. Às vezes eles mandavam tudo, né? Porque muitos países são turísticos, só que esqueciam o hino. Aí eu escrevia novamente, por favor, peço encarecidamente que mande a letra do hino, a partitura, se possível a tradução. E aí comecei a colecionar cartas desses países e na sequência eu falei, bem, agora já tem mais de 100 e poucas embaixadas que eu já escrevi, mas tem quase 200 países no mundo. Não tem mais aqui. O que eu vou fazer? Vou procurar as embaixadas estrangeiras. Aí ia lá, tentava traduzir uma carta, aí mandava em inglês para Washington, mandava em francês para Paris, mandava em francês para Bruxelas. E aí comecei a receber de fora também muitas cartas. Que legal. De embaixadas e países que eram totalmente assim, você falava, isso existe, né? Eu lembro até hoje quando chegou... A carta mais distante que eu recebi foi da embaixada da ilha de Nauru, que fica em Melbourne, na Austrália. Você imagina, a carta viajou ao outro lado do mundo, para Nauru, que é um país cuja população é menor que Cordeirópolis. Caramba, verdade. 11 mil habitantes. Nossa, é bem então é um dos menores países do mundo. Então eu falava, nossa, né, isso é muito bacana, a gente começa a conquistar o mundo. É até uma isso. curiosidade, assim, não existe todas as embaixadas aqui no Brasil, né? Não, geralmente aqueles países que têm condição, têm representação diplomática. Outros que são menores, só tem nos países principais. Então Washington, Bruxelas, Paris, Londres. E tem país que até não tem embaixada. Por exemplo, na época... eu não consegui achar o endereço da embaixada da Somália. Somália. Porque não tinha, eles fecharam a embaixada, o país ruiu em crises. Bem, falei, como é que eu vou conseguir o hino da Somália? Aí escrevi uma carta, eu li uma notícia que a Somália tinha elegido um novo presidente. Escrevi uma carta pessoal para ele, mandei no correio para a Somália. Depois de 2 meses, volta a minha carta, não conseguiu ser entregue. Nossa. Porque a Somália não tinha sistema de correio. Caramba, tinha verdade. ruído tudo. Então a gente ia nesse trabalho de formiguinha. Pesquisava, procurava, não achava. Por exemplo, na Somália você escrevia em que língua? Eu escrevi em inglês. Inglês. Mas alguns países, por exemplo, tentavam um francês, um espanhol, né? Eu ia de acordo com a embaixada. Então, por exemplo, na Bélgica era muito comum eu mandar em francês. Agora... quando eu pegava Londres ou Washington, era inglês. Então, eu acabava me virando. Só não conseguia escrever em alemão na época, era muito difícil, mas a gente fazia dessa forma, né?
E quando o hino não vinha traduzido, como que você fazia? Então, esse foi um problema sério, né? Porque eu chegava, eu pedia a tradução. Mas nem todas as embaixadas fazem tradução do hino. Porque, na verdade, convenhamos, quando você quer saber, por exemplo, sobre o Chile, sobre a França, sobre a Itália, sobre a Mongólia, para eles a última coisa que alguém ia perguntar é sobre o hino nacional deles, né? Então, eles não traduziam. O que eu fazia era traduzir a punho próprio, né? A letra quando era em inglês, francês, espanhol, ou quando não tinha, por exemplo, como é que você traduziu o hino do Laos? Laos fala laosiano. Caramba. Aí o que eu percebi, né? Laos era uma antiga colônia francesa, então vou escrever para a embaixada do Laos em Paris, provavelmente eles têm a tradução em francês do hino. A partir daí eu consegui traduzir para o português. Alguns hinos que eram mais polêmicos, assim, eu acabava mandando também uma carta com a tradução em português, perguntando, olha, é ofensivo o que eu estou escrevendo aqui, tá certo, tem alguma incoerência? E aí, a partir daí, com esse trabalho de formiguinha, a coisa foi dando rumo. Eu lembro que em 1999 eu já tinha conseguido 50 hinos. Caramba, bastante. Inclusive eu fiz até uma versão impressa, distribuí para as escolas estaduais aqui de Cordeirópolis. A primeira tentativa de fazer um livro. Por quê? Qual era a ideia que eu tinha? Estou descobrindo muita coisa bacana com isso, né? E eu tenho que dividir isso com o pessoal, né? Eu não posso guardar só comigo. Então aí surge a primeira ideia do livro, né? Depois, em 2002 eu passei no vestibular, fui para a faculdade e continuei pesquisando, mas não tanto quanto eu fazia, por exemplo, quando eu estava aqui no ensino médio, né? Então, passei aquela época, né, de escola Jamil, né? Muito bom falar disso, né? Eu estudei na escola Jamil, tenho muito carinho pela escola, pelo Levi também. Estudei nas duas escolas aqui. Escola pública, né? Escola pública de Cordeirópolis. Foi uma... Funcionava, né? Sim. Quando funcionava, né? Não, mas aquela época, final dos anos 90, né? O que era interessante é que praticamente quase todo mundo, com raras exceções, estudava no Jamil, no Levi. Sim. Então era muito gostoso. A gente sabia que o pessoal estava lá, o pessoal da cidade. Sua aula de geografia foi com quem? Com a dona Tiana? Com a dona Tiana. A Tiana e a dona Maria Cecília, né? Isso. Maria Cecília, para Eu fiz estágio com a dona Maria Cecília, né? Foi muito interessante. Mas não te batia não, né? Não, Você andava com a régua, né? Aquela mulher era doida, velho. Você é louco. Não, mas ela dava uns gritos na sala de aula que eu não consigo igualar até hoje. Era muito bacana aquela época de escola também, porque a gente conversava, tinha perspectivas, sonhos, aí daí eu fui para a faculdade, parei um pouco, e quando eu me formei eu falei, bem, a internet já estava melhor, consegui pesquisar algumas coisas também, porque logicamente não tinha como você obter todos os hinos, porque tem muitos países que são pobres, não tem condições de manter uma embaixada, um consulado, e era muito difícil também receber cartas. Eu recebi cartas de muitos lugares que eu falava, nossa, quase impossível na época, tipo Serra Leoa, por exemplo. Você tem essas cartas até hoje? Tenho as cartas até hoje, inclusive, olha lá, algumas cartas ali. Que legal. Então, dá para ver algumas coisas bem legais aí. Então eu fui juntando muito material sobre hinos, bandeiras, e a partir daí tive a ideia de escrever o livro. O primeiro livro foi o Hinos de Todos Hinos os de Países, todos os países do mundo. Então esse livro também tem uma história curiosa, né? Porque eu falei, bem, eu tenho a ideia de escrever um livro, mas assim, eu não tenho condições de pagar para publicar um livro. Tive que procurar uma editora que fosse a minha cara, fosse uma editora que tivesse interesse em publicar esse material. Porque às vezes assim, você tem uma boa ideia, mas ela precisa ser vendável, né? Ela precisa ter uma saída. Então eu fui pesquisar nas livrarias quais eram as editoras, quais eram os perfis de editoras que nós tínhamos na época. E eu tive muita sorte de encontrar uma editora, que é a Panda Books, que é dirigida pelo Marcelo Duarte, que é autor do Guia dos Curiosos. Sim. E ele olhou o meu material, eu mandei uma amostra, e ele olhou e falou, não, realmente, seu trabalho é muito legal, eu quero publicar isso.
E foi a partir daí que nasceu então a ideia do livro. Que legal. E em 2008 foi lançado o Hinos de Todos os Países do Mundo, dia 1º de agosto. 1º de agosto? 1º de agosto. Foi esse livro aqui, o que é, por sinal, muito legal. Ele vem com um CD, né, com os hinos. Isso, a partir de 2012, uma edição comemorativa dos Jogos Olímpicos de Londres, nós fizemos os hinos dos países num CD. Eu digitalizei as partituras, tive a supervisão de um outro cara fantástico, chamado Cristiano Spolador. Ô, Cris, um abraço pro Cris. E ele me ajudou muito nesse processo de sistematizar os hinos, e nós fizemos as versões em piano, e ele foi adicionado depois ao livro. Então quem comprava o livro a partir daí tinha um bônus, que era o CD, né? Então isso foi a plataforma para que eu pudesse depois me lançar numa outra ideia com o Marcelo, que foi escrever o livro das bandeiras. Assista a mais vídeos como este em nossas redes sociais. Acesse, se inscreva, curta e compartilhe. 123 Podcast.